Olá, eu me chamo Fabi. E eu me chamo Maria Graziela. Nós iremos apresentar para vocês um conto que é bastante famoso do realismo. A nossa videoaula ela está esquematizada da seguinte maneira. A priori, nós iremos falar muito brevemente sobre Machado e sua escrita. Na sequência, nós iremos falar sobre o conteúdo do conto, o que nos conta o conto. E para findar, nós iremos traçar juntamente com vocês a análise crítica deste conto. Machado de Assis, ele nasceu no ano de 1839, no Rio de Janeiro, e ele faleceu no ano de 1908, também no Rio de Janeiro. Machado de Assis, ele é um dos grandes nomes da nossa literatura brasileira, como também do realismo. E em pleno século XXI, as suas obras, o seu nome, continua vivíssimos e atual. É tanto que o Antônio Cândido, ele vai falar que as obras do Machado, elas têm a possibilidade de serem reinterpretadas à medida que o tempo passa. Por quê? É porque elas têm uma dimensão de universalidade que permite essas reinterpretações. O Machado de Assis, ele é sempre muito ácido e irônico ao desvendar o comportamento da sociedade de sua época. E o Antônio Cândido, ele vai falar que um dos traços salientes da narrativa do Machado de Assis é porque ele se afasta das modas literárias da sua época, tá? E os feitos de Machado e suas obras, elas são tão geniais, né, que hoje, eu juntamente com a Maria Graziela, nós iremos trazer para vocês o conto O Espelho. Esse conto que é tão genial e ainda nos dias de hoje mexe com a imaginação do leitor. Esse conto, ele foi publicado em 1882, primeiramente pelo jornal do Rio de Janeiro, chamado Gazeta de Notícias. E aí, mais tarde, o Machado ele pegou esse conto e junto com outros contos, ele formou um volume e formou, né, o volume que era chamado Papéis Avulsos, tá? E aí agora nós iremos acompanhar um pouquinho do que esse conto nos fala. É interessante que nesse conto ele toca na questão do fantástico. É um conto que trabalha com o fantástico. E isso já é uma inovação que Machado introduz em sua literatura. O conto tem como protagonista um homem chamado Jacobina, que conversando com os amigos no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, ele irá falar sobre a alma humana. No conto ele fala 4 ou 5 cavalheiros, porque Jacobina estava lá presente, mas presente só de corpo, porque por muitas vezes com suas divagações ele se tornava ausente. Jacobina ainda fala que a gente tem uma alma externa e uma alma interna. E é a partir daí que ele vai provar sua teoria e começa a falar do seu passado, de quando ele tinha 25 anos, que era um homem sem nenhuma posição social significativa, até o dia que ele conseguiu o título de alferes. O título de alferes é uma ocupação do exército, que hoje valeria a segundo tenente. E aí, de repente, ele começa a ser muito bajulado, todo mundo paparicava ele, família, amigos. E um dia ele foi convidado para passar uma temporada no sítio de sua tia, que se chamava Marcolina. E chegando lá, ele era muito bajulado por todos que se encontravam lá. E daí sua tia pegou um espelho que ela tinha na sala e colocou no quarto de Jacobina. E passando-se os dias, a tia de Jacobina recebeu uma notícia de que a filha dela estava muito doente. E então ela teve que viajar e deixou o sítio responsável por Jacobina. E lá ele era muito paparicado pelos escravos que viviam lá no sítio. E no outro dia, ao acordar, ele percebeu que os escravos tinham fugido e ele acabou ficando sozinho. E nisso, Jacobina começou a se sentir muito solitário. Foram se passando os dias e ele sozinho não tinha ninguém para conversar. Até que um dia, Jacobina resolveu passar na frente do espelho. E passando na frente do espelho, ele não conseguiu ver sua imagem. Ele via apenas uma névoa. Foi quando ele resolveu vestir seu fardamento de alferes. E quando ele vestiu seu fardamento, que ele passou na frente do espelho novamente, ele conseguiu ver sua imagem nitidamente. Então, todos os dias, Jacobina passava de 2 a 3 horas sentados na frente do espelho, se olhando.
para que dessa forma ele conseguisse ver novamente a sua alma exterior que todo mundo via. Nós podemos perceber no conto que Jacobina, ele tá tão acostumado a receber elogios, né? A ser elogiado o tempo todo, meu alferes, que quando não tem mais ninguém, ele não consegue se ver no espelho, né? Porque se não tem ninguém ali pra dizer a ele quem ele é, ele não sabe quem ele é. Ele não existe sem o estímulo externo, né? Então, assim, a sua alma externa, ela é mais relevante do que a sua alma interna, né? A sua alma externa, essa que é dotada pela nossa sociedade, né? E a alma interna é a personalidade de Jacobina. E tem um momento do conto que ele fala que em um certo momento, né, elas estavam iguais, só que houve um momento em que a sua alma externa, ela se sobressaiu a sua alma interna. Ele acabou perdendo Jacobina e deu lugar apenas para o alferes. E aqui nós temos também um mundo de aparências, né, que é entre o ser e o parecer. E aí isso me faz lembrar de uma passagem de Harry Potter, onde tem o espelho de Ogessed, que o Dumbledore, ele fala para o Harry: olha, sai desse espelho, volta para a vida real. Então, assim, quem assistiu Harry Potter sabe. Mas é justamente isso, esse mundo de aparências, né, em que Jacobina vivia. E o Machado, ele faz uma crítica à sociedade. Então, o Machado de Assis, ele faz uma crítica ao valor que nós damos à opinião alheia, de como nós só nos sentimos bem quando nós temos, né, a aceitação e a aprovação das pessoas. Então, assim, esse conto, essa história é uma coisa atemporal, porque por mais de 100 anos depois, né, de ser escrita, nós ainda somos pautados pelo que os outros enxergam em nós.